Glória a Deus. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Tiago, capítulo 1, verso 1 e 2. Amém? Queria dar um abraço para o pessoal do Caper, que está assistindo a gente pela internet. O pessoal do Caper mudaram para outra chácara, a gente não está trazendo eles aqui no tempo que eles estão lá. Quando eles vão para a comunidade terapêutica, eles começam a visitar a casa, Queria, em nome de Jesus, dar um grande abraço para eles, para o Sérgio, que está internado lá, está fazendo aniversário hoje, o Bart, que fez aniversário ontem. Que Deus possa abençoar a vida de cada um e todos os aniversariantes que estão aqui. Glória a Deus. O texto diz assim: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Vou ler de novo, trocando uma palavrinha para ficar mais fácil para você entender, mas eu sei que você já entendeu. Meus irmãos, tende grande felicidade, alegria, quando cairdes em várias tentações, quando vir tentações sobre a sua vida, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Amém? Eu queria falar aqui rapidamente sobre crise. Talvez esse tema crise seja o mais divulgado na época em que nós vivemos. É um assunto atual, totalmente atual. Porque nós estamos constantemente em crise. Se você liga a TV, você vai assistir o jornal, você vai ouvir falar somente de crise. É crise na política, é crise na economia, é crise na saúde. Daí você vai andar um pouquinho, vai conversar com pessoas com crise no casamento, com crise na vida financeira, com crise na vida sentimental, crise no trabalho, enfim. A palavra crise, ela está feito parte do nosso cotidiano. A gente tem passado por muitas e muitas crises. Se eu abrisse o microfone aqui para alguém testemunhar de alguma crise que talvez você está passando, você está aqui no culto de louvor e adoração a Deus, mas deixou lá fora, está entregando nas mãos do Senhor, alguma crise que você está vivendo, a gente ia passar a madrugada aqui, pessoas pegando o microfone e dizendo. Porque a gente enfrenta crises em várias áreas da nossa vida. E a palavra de Deus, nesse texto que nós acabamos de ler, ele fala sobre isso. Ele fala sobre crises, tentações, coisas que nós passamos, que nós sofremos e que aflige de certa maneira as nossas vidas. Só que a palavra de Deus, ela vem dizendo que é para a gente se alegrar diante da crise em que nós enfrentamos. E hoje à tarde eu estava pesquisando um pouquinho sobre esse tema e eu encontrei que é bem polêmico, porque alguns dizem que não significa isso, alguns dizem que significa isso, mas existe uma palavrinha em chinês, em mandarim, que alguns dizem que ela tem dois significados. Na verdade, ela é junção de duas palavras. A palavra crise em mandarim é junção de duas palavras. Uma palavra é cuidado. Perdão, deixa eu achar aqui. É isso mesmo, perigo. Perigo é a junção da palavra perigo com a junção da palavra oportunidade. Então, as duas junções das duas palavras, elas formam uma chamada crise. Significa que, para o chinês, no vocabulário chinês, a crise, ela pode ser um momento de grande perigo ou pode ser também um momento de oportunidade. Trazendo para a história bíblica, trazendo para as histórias que estão narradas aqui e a palavra de Deus revelada para nós, a gente vai chegar em conclusão a mesma que o chinês tem com relação a esse vocábulo, a essa palavra. Porque realmente, diante da palavra de Deus, a crise na nossa vida significa exatamente isso. Ela significa perigo, porque se você não estiver forte, você pode ser arrebentado por ela.
ou ela pode ser uma grande oportunidade na sua vida. Eu tenho uma pergunta para fazer para você. Qual a maneira que você enxerga a crise que você está passando? Você está enxergando a crise como algo perigoso e você está correndo um grande risco de ser abatido pela crise? Ou você tem olhado para a crise e vivido a crise com os olhos da fé e entendendo que através dessa crise vai vir uma grande oportunidade de crescimento na sua vida? Como você tem enxergado a crise? Queria falar sobre isso. E eu levantei aqui um resuminho para mim, fui pensando. Não achei nada na internet que pudesse me dar uma direção daquilo que estava minha mente borbulhando. E eu comecei a escrever algumas coisas, 4 coisas, que são 4 maneiras que a crise vem sobre as nossas vidas, dependendo da nossa condição. 4 formas que explicam a crise que nós estamos passando. 4 coisas que vai explicar para a gente, vai revelar para nós o motivo, por que nós estamos atravessando por esse momento de crise. E diante de cada uma delas, uma maneira que nós devemos nos comportar para que nós possamos entendê-la e transformar ela numa bênção na nossa vida do que uma maldição. Amém? Quem está passando, queria que você fosse bem sincero. Em nome de Jesus, a gente é cristão verdadeiro, autêntico, transparente. Eu tenho certeza que, em nome de Jesus, que você não usa máscara nenhuma, e se usa, vai tirar agora, em nome de Jesus. Quem aqui tem passado por momentos de crise? Levanta a mão. Quase todo mundo. Se eu não errar, vai dar uns 90% da igreja está entendendo que estão passando por um momento de crise. Agora, você quer continuar nessa crise e transformar dessa crise uma derrota na sua vida? Ou você quer sair daqui entendendo que essa crise é algo que você pode aprender com ela e colocar em prática algumas coisas para que você possa sair daqui vitorioso? Vitorioso, amém? Nem vou fazer essa pergunta, né? Eu e o Otávio aqui, até a ponta da língua a gente levantou, né? Porque a gente quer sair vitorioso, em nome de Jesus, a gente quer sair bem daqui. Eu levantei então 4 coisas, preste atenção, deixa Deus falar seu coração e examina a sua crise. Quer dizer, se você levantou a mão, é para você essa palavra. Se você não levantou a mão, coloca no seu coração, porque uma hora você vai precisar dela. Porque a nossa vida ela é de altos e baixos. Talvez hoje a gente não está passando por crise, mas amanhã a gente vai estar. Então é para 100% da igreja, guarde seu coração. E olha só, pensa agora na sua crise, e tenta identificar qual o motivo de você estar passando por essa crise. Deus vai falar com você. Primeira coisa, muitas vezes a gente passa por crise porque Deus quer manifestar a sua glória na sua vida. Então você está passando por crise para a manifestação da glória de Deus. Vou dar um texto que dá base para que a gente possa pensar assim. O povo de Deus, quando eles tinham saído do Egito, depois das 10 pragas, as 10 pragas, se você pegar na tua Bíblia, você vai ver que no final dela, cada praga amolecia o coração de Faraó para que pudesse libertar o povo para poder sair do Egito. Mas no final de cada praga dizia assim, e Faraó endureceu seu coração, está lá. E Faraó endureceu seu coração e não deixou o povo ir. Foi assim durante 9 vezes, até que chegou a 10ª praga. Quando chegou a 10ª praga, o coração dele foi destruído, porque daí começou a tocar na família de Faraó. Tocou em todos os primogênitos daqueles egípcios, tirando a vida do filho mais velho. E o filho mais velho de Faraó também, que era o governante daquele lugar, também sofreu e morreu diante disso. E ele resolveu liberar o povo saiu todo alegre, comemorando, carregando o que podia para poder enfrentar o deserto, para ir para uma terra onde Deus havia prometido, a terra prometida, a terra tão falada. Agora era a hora de a gente continuar nossa caminhada a ir para a terra onde que Deus separou para cada um de nós. E foram todos alegres, felizes, saindo pelos portões do Egito, caminhando no deserto, em direção à terra prometida. Até que eles chegaram num obstáculo, primeiro obstáculo nessa caminhada. Chegaram lá, tinha um mar vermelho, não dava para atravessar. E nesse momento em que eles são impactados com o mar vermelho,
tem um texto da palavra de Deus que retrata aquilo que aconteceu no coração de Faraó, que está lá em Êxodo capítulo 14, verso 4. Se você não quiser abrir, não precisa, vou ler o texto. E diz assim: nesse exato momento em que eles caminham em direção de ir para a terra prometida e chegam diante do Mar Vermelho, o coração, algo acontece no coração de Faraó, que diz assim o texto: e endurecerei o coração de Faraó, Deus falando, endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Amém? Quem endureceu o coração do Faraó? Uns 9 pragas diz que o Faraó endurecia seu coração. Quando chega nesse momento, quem endureceu o coração de Faraó? Deus. Deus endurece o coração de Faraó com um propósito. Qual o propósito? Para a glória do Senhor. Aí você sabe a história. Eles atravessam ali, chegam assim, o povo começa a ficar entristecido, porque vinha um povo vindo para destruir, não para levar eles de volta para o Egito, mas para destruir eles. E tinha um obstáculo do Mar Vermelho na frente, não sabia como agir. E eles começam a clamar, a murmurar. Daí Deus manda uma palavra para ele, dizendo assim: por que clamas a mim? Diz: Moisés, por que você está clamando a mim? Diz ao povo que marche. E ele pega seu cajado, ele toca no rio, que a Bíblia diz que é um mar, mas na verdade era um rio que era tão grande que era chamado de mar. E ele clica ali, quando ele clica, abre-se aquele rio imenso e eles começam a atravessar em terra seca. E assim, quando chega o último do povo de Deus a atravessar, a água começa de novo a fluir da mesma maneira e todos aqueles egípcios são afogados. Ali é manifestado a glória do Senhor, a vitória do povo de Deus diante dos egípcios. Aquele povo egípcio, ele viu quem era o Senhor. E Deus usou essa situação para que seu nome pudesse ser glorificado. Tem algumas situações em que nós passamos da nossa vida que é para a glória do Senhor. Então não é para você murmurar, irmão, nem para você se lamentar. Se for algo que é para a glória do Senhor, se prepara, porque a sua vitória vai ser imensa. Receba essa palavra, Fátima, em nome de Jesus. Sua enfermidade é para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Tem coisas que nós estamos passando que a gente está querendo fugir desse momento de crise, quando na verdade nós devemos enfrentar a ela, porque o Senhor vai dar o resultado para a gente, o resultado é vitória, irmão. Em nome de Jesus. Não entristeça seu coração, não deixe ser derrotado por essa crise que você está passando, mas creia, coloca a fé em exercício e espera, porque a glória do Senhor vai ser manifestada através da sua vida. Em nome de Jesus. Muitas pessoas vão poder olhar para você e que saberão da vida que você, do momento em que você estava vivendo, das tribulações, das crises, e vão poder dizer: não foi humanamente possível você conseguir sair dessa crise que você estava, desse momento em que você estava. Para que você pudesse estar de pé hoje, é porque existe um Deus Todo-Poderoso que cuidou de você. Amém? E através da sua vida, o nome do Senhor vai ser glorificado. Quero fazer uma observação aqui. A glória do Senhor se manifesta na nossa vida quando um milagre acontece. Quando algo sobrenatural que foge do nosso cotidiano ou das nossas possibilidades acontece. Aquilo que nós podemos fazer, Deus não faz, irmão. Deus, ele se manifesta com a sua glória nos nossos problemas, na nossa crise, a partir do momento em que nós fizemos aquilo que estava diante do nosso alcance. Eu tenho visto crente que crê nisso. Tenho visto pessoas que sabem que isso aqui é uma verdade, têm vivido essa verdade, buscado viver essa verdade. Mas, infelizmente, não tem feito a sua parte para que o milagre do Senhor possa acontecer. Aquilo que é possível você fazer, faça. Aquilo que é o impossível, Deus vai fazer por você. Então é tempo de arregaçar as mangas. Olha só, nesse mesmo texto, a palavra que Deus dá a Moisés. Moisés, já falei para você que eu vou
vou providenciar um milagre. Para de clamar a mim, eu já escutei e o milagre vai acontecer, faz sua parte no milagre. Diz para o povo andar. E sabe qual uma coisa que mais me impressiona nesse texto? É que quando ele começa a andar, a água não abriu. Quando Deus fala assim, ó, diga ao povo que marchem. Quando ele começa a marchar, quando ele põe o cajado e começa a marchar, as águas começam a abrir. Então ele entra com as águas, eles molharam o pé para poder entrar. Os primeiros que entraram com os pés e molharam os pés. Porque a fé deles, daqueles que estavam na frente de Moisés, que cria numa provisão de Deus, fez com que a glória do Senhor se manifestasse naquele lugar. Então eu tenho uma palavra para você, irmão. Por que clamas a mim? Diga ao povo, você marche. Não fique parado, é hora de agir. Aquilo que você pode fazer, faça, se esforça. Faz a tua parte, irmão, para que o nome do Senhor possa ser glorificado na sua vida. Amém? Quem recebe essa palavra? Glória a Deus, irmão. Então, em nome de Jesus, que você possa, a partir desse momento, ter uma postura diferente. Segunda coisa, que pode gerar crises na nossa vida. Então, primeiro, para a glória de Deus, você não tem culpa de nada. Deus escolheu você para a manifestação da sua glória. E eu vou dizer para você com toda propriedade, Senhor, tudo aquilo que for para a tua glória, e eu preciso passar por crise, eu sei que o Senhor vai me sustentar e eu vou fazer a minha parte, que seja isso na minha vida. Eu quero, irmão, eu quero pegar esse texto que nós acabamos de ler de Tiago e fazer uma verdade para mim, se for para a glória do Senhor. Porque eu sei, se eu passar por uma crise, a glória do Senhor vai ser manifestada na minha vida, minha fé vai longe, irmão. Que assim possa ser você também. Amém? Segunda coisa, às vezes Deus permite que nós passemos por crises, porque Ele quer trazer para você um crescimento. Ele quer levar você para que você suba mais um degrau, para que você cresça nele. A primeira é a manifestação da glória dele. Pessoas vão olhar para você e vai dizer assim, nossa, Deus é na vida desse homem, e Deus é poderoso, olha o que Deus fez na vida dele. Esse segundo aqui é para o seu crescimento pessoal. É crises que nós passamos porque Deus quer nos ensinar algo. Ou às vezes Ele quer trazer você para estar mais perto dEle, para você viver na total dependência dEle. Escolhi um texto para que a gente pudesse falar sobre isso. Não precisa abrir que eu vou ler. Mateus capítulo 4, verso 1, diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem que levou Jesus para ir para o deserto, para ali começar a dar início ao seu ministério, do qual ele ficou 40 dias no deserto sem se alimentar, sem comer? Quem que o texto diz que levou ele para que pudesse estar no deserto? O Espírito de Deus. Olha só, o Espírito Santo levou Jesus, Deus homem encarnado, que deixou sua divindade de lado para pisar nessa terra, levou ele para estar no deserto, para que pudesse ali começar o seu ministério. Por que Jesus precisava estar ali para dar início ao seu ministério? Porque ele ia ter 3 anos incansáveis, de muito trabalho, e ele precisava toda a revelação de Deus para que ele pudesse viver esses 3 anos, e no final dele, poder se entregar na cruz do Calvário por mim e por você. Ele precisava disso. Existem algumas situações em que nós vivemos, entenda, irmão, que Deus quer te ensinar algo, e enquanto você não fizer algo, você não compreender isso, você não colocar o seu coração para entender e compreender o que Deus quer te ensinar, você vai permanecer, infelizmente, na crise. Vamos usar o povo do Egito de novo, o povo de Deus caminhando pelo deserto, saindo do Egito. O povo ficou 40 anos andando no Egito, no deserto. 40 anos. De uma trajetória em linha reta e a pé de dias. Levou 40 anos, uma geração inteira morreu ali no deserto para poder
entrar uma outra geração na terra prometida. Qual o motivo de eles caminharem 40 anos? Porque Deus estava preparando os corações deles para que eles pudessem herdar a terra prometida. Agora uma pergunta para você: você vai levar quantos anos para compreender os ensinamentos de Deus no momento de crise que você está passando? Em nome de Jesus, que não seja 40 anos, irmão. E que você possa compreender. Pergunte para Deus. Você tem dúvida por que você está passando por esse momento de crise? Questiona Deus. Deus, por que eu estou passando por isso? Se é algo que eu preciso aprender, me revela, Senhor. Se é algo que o Senhor está querendo falar comigo, para me ensinar algo, me mostra, Senhor. Deus vai mostrar para você. Deus permite crises na nossa vida, mas não é para o mal, porque Deus não tenta para o mal. Porque o final da história é você uma pessoa muito melhor de quando você começou o início, quando iniciou-se a crise na sua vida. E eu creio, irmão, em nome do Senhor Jesus, se tem alguém aqui passando por alguma luta, porque Deus quer ensinar, abre seu coração, abra sua mente, seja sensível à voz de Deus, e aquilo que Deus te ensinar, nessa crise, você possa colocar em prática na sua vida. Amém? Glória a Deus. Terceira coisa, consequência dos nossos erros. Esse é o pior. Primeiro, para a glória de Deus. Então, Deus, Ele usa a sua vida, leva você para um estado de crise, para que o nome dEle seja glorificado através de você. Você é privilegiado pela crise para a glória do Senhor. Segundo, para o seu crescimento, porque Deus te ama tanto, não quer que você continue sendo o mesmo homem ou a mesma mulher que você é. Ele quer levar você a lugares altos. Para que você vá para lugares altos, Ele precisa te ensinar. A crise talvez seja para isso, trazer um ensinamento para você. Agora a terceira que mais dói. A terceira é consequência do nosso pecado. Aí dói, irmão. As duas é bênção. Crise que você tira de letra, porque você é inocente no momento da crise e você vai crescer com isso. Mesmo quando a manifestação da glória do Senhor é sobre a sua vida, há crescimento espiritual na sua vida. Bênção. Auge, talvez não, com certeza o mais importante é a crise que traz melhores resultados para a gente. Agora, quando é consequência dos nossos pecados, aí dói. A gente está passando por crise porque nós estamos levando uma vida errada. Daí eu vou usar um personagem para que a gente possa aprender com ele. Vou falar de Davi. Davi, todo mundo conhece a história de Davi, ele cometeu um adultério. E quando ele cometeu esse adultério, o rei Davi, aquele grande homem, o homem segundo o coração de Deus, narrado na palavra do Senhor, o único homem que Deus disse isso, essa frase, esse é um homem segundo o meu coração. Olha a intimidade que ele tinha com Deus. Foi o maior rei da história de Israel. Foi um homem que foi grandiosamente usado por Deus. Mas ele era, como o próprio Deus disse, um homem segundo o meu coração, como o próprio Deus disse, ele era um homem. E também, assim como nós somos homens também, a gente está passivo a passar por momentos difíceis e a gente cair em tentações e pecados. Transformar das tentações pecados na nossa vida. E assim foi com Davi. E a Bíblia diz, em Salmos capítulo 32, verso 3 e 5, tem uma frase, é uma canção de Davi, no momento em que ele estava passando, já sendo curado desse adultério que ele cometeu, seguido de um homicídio, porque ele acabou matando um homem. E o texto diz assim, Salmos 32, verso 3 e 5. Quando eu guardei o silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu branido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão me pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Davi falando do momento mais difícil, que quando ele cometeu o adultério, e ele escondeu debaixo do tapete, tentou esconder debaixo do tapete,
porque de Deus nada se esconde. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Os olhos de Deus estão sobre as nossas vidas, por mais que ninguém viu, Deus viu. E quando ele tentou esconder isso, ele passou por os momentos mais difíceis da vida dele. Ele teve dor nos ossos, tocou no seu físico. Ele começou a sentir dor no seu corpo diante do pecado que começou a fazer parte da sua vida. Daí Deus tem uma estratégia, usa a vida de um homem para poder fazer com que ele entendesse que ele precisava confessar. E Davi toma essa decisão de confessar o seu pecado, de consertar aquilo que estava errado. E diante desse conserto, Deus começou novamente, reatou a aliança com ele continuou sendo o grande homem que ele foi. Talvez você está passando por um momento de crise, irmão, e quando você analisa o seu momento de crise, você vai perceber que o culpado dessa crise é você mesmo. Porque você talvez não vigiou, porque você não cuidou, porque você vacilou. A tentação veio, era para você vencer essa tentação e glorificar o nome do Senhor. Você não lutou contra a tentação, você permitiu que a tentação passasse a ser um grande pecado na tua vida, uma mancha. E uma separação sua com Deus começou a acontecer, um muro foi construído, e agora você não consegue mais se relacionar com Deus. E agora você é presa fácil para o diabo. Eu falo lá na casa de recuperação, e é verdade, irmão. O momento que você precisa mais se preocupar com a sua vida, não é quando você está com Deus. Quando você está com Deus, você pode ficar bem tranquilo que há anjos do Senhor cuidando de você. Agora, irmão, quando você está longe da presença de Deus, cuida, porque você está correndo risco de vida natural. Porque o diabo vai fazer de tudo para ceifar você e te levar para o inferno. Talvez essa palavra choca, mas é realidade. É aquilo que está escrito na palavra. Então, irmão, talvez a crise que você está vivendo, ela não tem intenção nenhuma para a glória de Deus e não é nem para o teu crescimento. Na verdade, é consequência de um ato errado que você cometeu. Só que para você se livrar dessa crise, a boa palavra desse item, dessa terceira coisa aqui que eu coloquei nesse texto, nesse esboço, a grande palavra é que você pode mudar essa história. Glória a Deus! Que você pode mudar completamente essa história, como Davi também mudou. Que jeito? Colocando em prática os fundamentos básicos da vida cristã. Você confessar o seu pecado diante de Deus, se arrepender dos seus pecados e converter dos seus maus caminhos. As três coisas. Você quer sair dessa crise que você está vivendo por consequência do seu pecado? Faça isso. Por mais difícil que seja, confesse seu pecado. Se arrependa e converta dos seus maus caminhos para seguir um bom caminho. Caminho onde Jesus está presente. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Você só vai receber a salvação se você andar nesse caminho. Você desviou do caminho, volta para o caminho, através da confissão e arrependimento. A palavra de Deus diz que Davi, ele fez isso, e Deus consertou. Às vezes, irmãos, quando a gente tem essa atitude, porque se existe alguém aqui que não tem pecado, vou apontar para você e dizer, não levante a mão, porque eu vou apontar para você e vou te chamar de mentiroso. Porque a Bíblia diz isso. A Bíblia diz assim, se alguém falar que não tem pecado, é mentiroso. Porque todos nós pecamos. E todos nós, se não fosse por Jesus, destituídos estamos da graça de Deus, da glória do Senhor. Então nós pecamos, nós falhamos. E esses pecados que a gente comete, vai gerando crises na nossa vida. E se a gente não fechar a brecha dessa crise, através dessa atitude de confissão, arrependimento e conversão, a gente vai entrar num estado em que nós vamos nos afastar completamente da presença de Deus. Você não vai ouvir mais a voz de Deus. Você vai estar num culto como esse, você vai estar se mexendo no banco, com vontade de ir embora, porque você não aguenta ouvir a voz do pastor. Porque você não aguenta ver alguém cantando, você não aguenta a leitura da palavra de Deus, porque você se afastou completamente. Existe uma muralha enorme que te impede de você poder sentir a presença de Deus.
Talvez para algumas pessoas, não sei se existe alguém aqui nessa condição, mas se existe, você vai sair daqui curado, restaurado, em nome de Jesus. Mas se existe, talvez tem pessoas aqui que não queria estar aqui. Talvez foi até forçado para estar aqui. Mas Deus usou pessoas, irmão, porque muitas vezes não consegue falar seu coração, mas usou pessoas para te trazer para essa noite, para que em nome de Jesus você entenda aquilo que você precisa, o seu remédio, para que você possa vencer a crise e voltar a ter um relacionamento com esse Deus vivo e poderoso que está neste lugar. Em nome de Jesus. Então é isso, você precisa, em nome de Jesus, ter essa atitude. Talvez os nossos consequências da nossa crise, ela vai permanecer. Aconteceu com Davi. Quando Davi fez isso, ele se arrependeu, ele confessou o seu pecado, ele se colocou, se prostrou diante de Deus. E Deus disse para ele que a consequência desse pecado ia trazer a morte do seu filho, que estava sendo gerado na barriga dessa mulher. E ele começa a orar e jejuar, pedindo para que Deus salvasse essa criança. E chega um momento que ele já tinha se arrependido, ele já tinha confessado, ele já tinha derramado o seu coração, já tinha entendido que ele não devia mais ter a prática do adultério, que custou muito alto para ele, custou quebra de relacionamento com Deus. Daí ele chega e ele começa a orar a Deus pedindo para que poupasse. E infelizmente, a consequência do pecado deles, Deus manteve. Deus restabeleceu a comunhão com ele, dando paz, alegria para a vida de Davi. Mas a consequência do seu pecado permaneceu. A filha morreu, diz a palavra de Deus. Irmão, quando Davi recebe essa palavra, ele tem uma atitude que demonstra o quanto ele estava com Deus a partir do momento em que ele confessou e diante daquilo que é a desgraça que aconteceu na vida dele, que foi a morte do seu filho. Olha a atitude que ele tem. A Bíblia diz que quando ele recebe essa notícia, ele estava sem comer, sem alimentar, ele estava ajoelhado em cima com roupa de saco, sentado em cinzas, que significava arrependimento. Ele levanta, ele vai, toma banho, troca de roupa e vai adorar a Deus, diz a palavra. Mesmo Deus dizendo não para ele com relação à consequência da sua crise, ele foi e adorou a Deus. Porque o mais importante para ele estava no seu relacionamento com o Senhor. Irmão, em nome de Jesus, Deus quer reatar o seu relacionamento com você. Se um dos motivos da crise que você está passando, você consegue entender que foi originada por erros que você cometeu, por pecados que você permitiu que viesse sobre a sua vida, hoje é o dia da gente confessar, se arrepender e se desviar dos maus caminhos. Amém? O último, quarta coisa que talvez gera crise no nosso coração, e como eu disse, é as 4 que Deus me revelou, mas tenho certeza que tem outras. Quarta, fatalidades da vida. Fatalidades da vida. Em Eclesiastes capítulo 9, verso 2, diz assim, vou ler, não precisa abrir, Eclesiastes capítulo 9, verso 2. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e o mal, ao puro e ao impuro. Assim o que sacrifica, como o que não sacrifica, assim como o bom, como ao pecador, ao que jura, como ao que teme o juramento. Ou seja, tudo sucede igual a todos. Tem crises que são geradas no nosso coração, que é a fatalidade do momento. A pastora está passando uma crise financeira muito grande, difícil. Irmão, igual você, tem milhares de pessoas que estão passando por esse momento. Talvez nós nunca tivemos na nossa cidade um índice de desemprego como nós estamos vivendo agora, não é verdade? E às vezes a gente está vendo pessoas cristãs, temente a Deus, passando por isso. Essa crise não pegou só o ímpio, pegou também aqueles que creem. Agora, diante da fatalidade da vida, porque você, infelizmente, nós não temos culpa pelos nossos governantes e pelos erros das pessoas.
é o livre-arbítrio de cada um. E às vezes pelo livre-arbítrio de alguma pessoa, pelo poder de decisão que uma pessoa tem, alguma coisa de mal pode nos atingir. Pode nos atingir. A gente vê isso. Pessoas que saíram aí pro trânsito, bêbados, tomaram todas. E de repente vão para uma estrada, bate de frente com um ônibus. A gente já viu, alguns anos atrás, ônibus de pessoas que estavam em retiro espiritual, crentes. Pessoas que estavam vindo de um acampamento, bateu de frente, porque a outra pessoa estava alcoolizada. E algumas pessoas daquele ônibus perderam a sua vida por consequência do outro. Fatalidades da vida. O livre-arbítrio de um interferindo na vida do outro. Isso acontece, irmão. Mas isso não é motivo de nos deixar abater. Pelo contrário, é a gente confiar em Deus que Ele vai suprir a nossa necessidade. Porque por mais dificuldade que a gente possa passar em todas as áreas da nossa vida, e se isso for uma fatalidade da vida, você pode ter certeza, Deus vai te sustentar até o último minuto. Talvez, irmão, você está passando por uma luta muito grande, mas a comida não vai faltar na sua casa. Porque o nosso Deus, Ele é o nosso mantenedor. Deus é o Deus que supre toda a necessidade. E Ele está presente neste lugar. E Ele vai te honrar. Em nome de Jesus. Então são 4 coisas, irmãos, que dá para a gente poder enxergar um pouquinho e entender a crise que nós estamos passando. Eu queria um minuto para ler um texto, para a gente finalizar e ir para a ceia. Mas eu não posso terminar aqui sem ler. Até na hora que eu estou pensando aqui, eu falei assim, eu não vou partir para esse item aqui, a gente vai encerrar aqui. Mas não posso, preciso prosseguir. Eu queria só ler um texto para a gente aprender com aquele que foi o mais sábio, a pessoa, um homem que pisou nessa terra, que ele amou tanto a gente, que ele deu sua própria vida para que nós pudéssemos ter vida hoje. A gente vai aprender com Jesus. E a palavra de Deus em Mateus capítulo 26, verso 36 e 39, eu vou ler, não precisa abrir. Ele narra um momento de crise de Jesus, e eu queria trazer esse momento de crise de Jesus para o nosso momento de crise, para a gente entender que postura que nós precisamos para que a gente possa sobreviver a ela. Olha só que Jesus, que diz a palavra de Deus no momento de crise de Jesus. Então Jesus chegou com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a se angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia, seja feito como eu quero, não como eu quero, mas como tu queres. Amém? Jesus estava no momento mais difícil da vida dele. Esses dias atrás, há uns 3 domingos atrás ou 4, não lembro quanto, o Dr. Carlos veio aqui e ele pregou uma palavra em cima do sacrifício de Jesus. E ele falou com todas as palavras de um médico, aquilo que representa esse momento de angústia de Jesus, quando ele estava próximo a passar por um momento mais difícil da vida dele. Já disse aqui na igreja, o momento mais difícil de Jesus, o Senhor falou meu coração, eu creio. Não foi a morte de cruz, mas foi a separação que ele iria passar de Deus por conta dos nossos pecados. O sacrifício de Jesus na cruz e tudo aquilo que ele passou, narrado aqui pelo doutor, por mais difícil que seja a gente compreender e a gente sentir um pouquinho da dor que foi para Jesus passar por aquele momento, dor física, não se compara na dor da alma de Jesus diante da possibilidade dele se afastar do Pai por algum momento pelos pecados de cada um de nós que foi lançado sobre a sua vida. E nessa angústia ele começa a sofrer. A Bíblia diz que ele soa sangue. O doutor explicou com muita propriedade o motivo que ele fez isso aqui. E diante dessa luta tremenda, ele tem algo, ele faz algo, ele tem uma atitude. Ele sai para orar. E quando ele sai para orar, ele leva os discípulos.
Ele vai um pouquinho mais adiante e ele leva 3 pessoas. Pedro, Tiago e João. São pessoas que eram mais chegadas com Jesus. Não significa que elas eram mais importantes para Jesus, mas era da qual Jesus tinha mais relacionamento. Daí Jesus chamou eles para andar um pouquinho mais. E quando Jesus andou um pouquinho mais, Jesus olha para eles e diz assim: ó, tá difícil de eu carregar. A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Jesus expressa em palavras o sentimento que ele estava vivendo. No momento da crise, a gente vai conseguir passar quando a gente encontrar pessoas, e Deus tem colocado pessoas ao seu lado, que você sabe em quem você pode confiar, e você compartilhar com as pessoas o seu momento. Você compartilhar o seu momento. Esses dias eu encontrei um irmão que ele não tinha vindo aqui na igreja. Eu fui falar para ele: por que você não foi na igreja? Ele falou: não, porque eu estava num momento muito difícil na minha vida. Eu falei: mas por que você não foi? Que você está num momento difícil, você tinha que ter ido. Daí ele disse assim: sabe qual é o meu problema? Porque eu ia ter que dar sorriso para todo mundo, e eu não estava com vontade de sorrir, eu estava com vontade de chorar. Eu disse para ele: você não precisava sorrir para todo mundo. Você poderia dividir aquilo que você estava passando. Você poderia dizer assim: ó, eu estou passando por... Tá tudo bem? Não tá, estou passando por uma luta tremenda. Mas você só não podia esquecer de dizer no final o tamanho da tua fé, dizendo assim: mas eu vou conseguir passar por isso. Quando a gente compartilha, irmão, quando a gente divide, quando a gente fala, fica mais fácil a nossa caminhada. Estava na chácara sábado, alguém chegou para mim e disse assim: pastor, olha, eu estava passando muita dificuldade, eu estava pronto para ir embora. Mas agora eu entendi que não era para me sair, era o inimigo querendo me tirar daqui. E a gente perdeu um menino nessa semana, ele foi embora. E ele falou: não era para ir ele, eu tinha convicção que era para mim, que era eu que o diabo queria tirar daqui. Mas eu consegui vencer. Na hora que eu terminei de falar com ele, o semblante dele era outro. Não era a mesma pessoa que chegou contando para mim. Quando terminou, o semblante dele era outro, irmão. Porque ele conseguiu expressar com palavras, ele conseguiu dividir. Ele não estava carregando mais sozinho esse fardo, ele estava entregando esse fardo para mim carregar junto com ele. Porque talvez para ele é muito grande, ele não ia conseguir suportar carregar. Mas quando ele falou, eu consigo carregar com ele. Daí eu consigo, eu e ele, carregar aquele fardo. Era muito grande o fardo para Jesus, porque ele tinha deixado sua divindade de lado. Mas ele falou para os seus discípulos, porque ele queria compartilhar com eles esse momento de crise que ele estava passando. E a palavra de Deus diz mais uma coisinha que eu queria deixar de ensinamento para a gente em momentos de crise. Ele, quando fala isso, ele deixa eles orando, e eles sabiam agora por que eles tinham que orar. Eles sabiam que ele estava passando por um momento muito difícil, que eles deveriam orar e interceder especificamente por Jesus. Daí Jesus anda mais um pouquinho, ele caminha mais um pouco, e ele foi orar a Deus, e ele foi falar com Deus. Existe uma importância muito grande da gente dividir a nossa carga, a gente compartilhar a nossa carga, da gente ter pessoas que a gente pode saber, que confiar, que talvez não vai poder tirar um dinheiro do bolso para te dar, para poder te salvar na vida financeira. Talvez ela não pode fazer nada, mas ela está ali para te ouvir, vai pagar um preço de oração junto com você, está dividindo a carga. Mas mesmo quando a gente divide a carga, a gente precisa ter mais um passo de fé. É a gente dobrar o nosso joelho e buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça. E as demais coisas, outras coisas, o Senhor vai acrescentar. É a gente colocar diante de Deus aquilo que nós estamos passando. É abrir nosso coração diante da crise, dizer: Deus, eu estou passando por crise. Talvez é por conta do seu pecado, você já entendeu isso. Então, Deus, eu estou passando por crise, eu não posso, eu não quero mais estar longe da tua presença. Eu preciso do Senhor, eu preciso da intervenção do Senhor. Agora eu confesso a Ti o meu pecado, eu me arrependo, Senhor. O Senhor vai começar a fazer uma obra grandiosa na sua vida. Talvez é para a glória do Senhor. E aí, no seu cantinho, lá com Deus, na sua intimidade com o Senhor, que Deus vai poder falar com você, e você falar com Ele. Daí Ele vai te mostrar, Ele vai te revelar. Eu tenho certeza
que nessa oração de Jesus, quando ele chega e diz isso, Pai, se for possível, não se afaste de mim. Vou traduzir para o meu entendimento. Não se afaste de mim. Não pelos pecados de todo mundo. Continua sendo meu Pai. Esteja comigo. Eu não consigo sobreviver um minuto sem a sua presença. Mas se for necessário isso, se é desejo isso do seu coração, que cumpra o seu propósito, que cumpra o seu plano, que seja realizada a sua vontade sobre a minha vida. E a vontade de Deus foi estabelecida na vida de Jesus. E se hoje nós estamos vida, que nós estamos partilhando aqui da mesa, é porque Ele venceu a morte. É porque a intercessão daqueles homens, apesar de que em alguns momentos eles cochilaram, diz a Bíblia, eles acabaram dormindo, e a busca de Jesus num relacionamento pleno com Deus, restituiu e transformou aquele momento de crise numa bênção, que não foi só para Cristo, não foi só para Jesus que foi ressurreto, que venceu a morte, que ressuscitou, mas foi para cada um de nós. Porque apesar da crise que nós estamos passando, a maior de todas as vitórias nós fazemos parte, porque nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador e temos a certeza que um dia nós vamos viver num lugar onde não existe crise, onde não tem choro, onde não tem pranto, onde não tem dificuldade. Em nome de Jesus, irmão, que você possa entender essa palavra nessa noite. Eu queria convidar você para estar de pé. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu não vou pedir para você vir aqui como a gente tem o costume de fazer. Até porque eu já recebi a resposta. Quando no início eu pedi para você levantar uma das mãos, aquele que está passando por crise, praticamente toda a igreja, pouquíssimas pessoas não levantou as mãos. Então eu sei que seria um desperdício dizer, aquele que tem crise vem aqui na frente. Nós passamos por crises. Mas agora em nome de Jesus, eu queria que você fizesse uma oração. E a gente vai ter um tempo para isso, através do cântico que eles vão entoar ao Senhor. Nesse momento de cântico, eu queria que você pudesse falar com Deus. Eu creio que a expectativa do coração de Deus para essa palavra, que eu nem pensava em que ministrar hoje, Deus falou com tanta clareza para mim, que era sobre isso, que era sobre crise. Eu tenho certeza, tenho convicção em Deus, que essa é a palavra para a gente ouvir. E eu sei que tem muita gente que não está presente aqui nessa noite, mas essa palavra não é para eles, é para nós que estamos aqui. E se Deus te trouxe, irmão, é porque Ele quer ministrar, porque Ele quer falar, porque Ele quer transformar a sua vida, em nome de Jesus. Ele quer agir na tua vida. E agora que você possa pôr em exercício aquilo que nós acabamos de aprender. Que você possa colocar diante de Deus, em nome de Jesus, aquilo que você está passando. Que você possa compartilhar com o Senhor agora a sua crise. Depois você vai ter um segundo momento, não hoje, mas durante a semana, do qual o Senhor vai tocar no seu coração e vai te incomodar para isso, para que você compartilhe a sua crise com alguém que conhece a Jesus e que verdadeiramente você consegue ver Cristo através da vida dela. Porque eu tenho certeza, irmão, que domingo a gente vai estar reunido aqui de novo e a gente vai ter muitos testemunhos para contar que chegou o fim da crise e que você venceu e que o propósito da crise se cumpriu na sua vida. Se for para a glória de Deus, se for para o teu crescimento, se for para a restituição da tua comunhão com Deus, ou que seja até mesmo pela fatalidade da vida, que você compreendeu aquilo que Deus tem, o propósito que Deus tem na sua vida, e que você vai estar aqui bem diferente, não enxugando as lágrimas dos seus olhos, mas glorificando e exaltando esse Deus altíssimo, poderoso, que está presente neste lugar, e que quer mudar a tua história nessa noite. Então agora, em nome de Jesus, não olhe para quem está do seu lado, apenas feche seus olhos, tenha um tempo de oração, fale com Deus, deixa Deus falar seu coração, em nome de Jesus, deixa Deus ministrar seu coração, em nome de Jesus.
Pai abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, Pai querido, nós queremos te louvar, te engrandecer, te exaltar, Senhor. Obrigado, ó Pai, por esse culto, obrigado por essa palavra. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor falou aos nossos corações. Obrigado, ó Pai, porque era uma palavra em que nós precisávamos ouvir. Ó Pai, tem pessoas que estão aqui em meio a crises, tem pessoas desistindo, Senhor, e não é tempo de desistência. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor traz uma palavra como essa, para que nós possamos entender que mesmo em meio a crises, o Senhor está conosco. Mesmo em meio às dificuldades, o Senhor está nos sustentando. Ó Pai, que o propósito dessa crise possa ser revelado aos nossos corações nessa noite. Ó Pai, que em nome de Jesus, que após essa crise passar, que nós possamos ter um testemunho vivo, ó Deus, para compartilhar, para falar, Senhor, daquilo que o Senhor realizou e fez na nossa vida. Que nosso testemunho possa ter um testemunho vivo, eficaz. Que em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa agir poderosamente na nossa vida e na nossa condição do qual nós nos encontrávamos. Mas pelos olhos da fé, se cessa na nossa vida nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Que nós possamos enxergar com os olhos da fé o fim dessa crise e a glória do Seu nome sendo revelada, Senhor, através da nossa vida. Pai, cuida dos nossos corações, aquieta nossos corações, nos sustenta, ó Pai. Cuida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, uma salva de palmas para o Senhor Jesus.
A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Glória a Deus, glória a Deus. Poder assentar, a gente vai para o momento de ceia. Momento de ceia é momento de união, é momento de compartilhar. E eu queria deixar o último texto para você. Tem um texto que diz assim, que fala exatamente daquilo que nós vamos fazer agora. Porque nós somos irmãos compartilhando da mesma mesa. E o texto está em Provérbios capítulo 17, verso 17, que diz assim: em todo tempo ama o amigo, e na hora da angústia nasce o irmão. Toda vez que eu leio esse texto, eu lembro de uma pessoa muito especial para mim. A associação nossa se chama Associação Beneficente Davi Miller, Projeto Sou Vivo. E esse Davi Miller foi um menino muito abençoado, que com 17 anos, pela fatalidade da vida, para que o Senhor pudesse ser glorificado na vida dele, houve a morte. Então foi glorificado o Senhor na morte dele. E depois da morte, muitas pessoas conheceram o Senhor Jesus através da vida e do testemunho do Davi. E hoje a gente honrou a vida dele com a associação que recuperou tantas vidas. A semente dele foi plantada no Projeto Sou Vivo. E eu lembro que eu não conhecia muito bem o pastor Daniel, e ele era irmão do pastor Daniel. Ele era o irmão mais novo do pastor Daniel. E quando aconteceu isso, a gente estava na igreja e ele era simplesmente um amigo. E a partir daquele momento, a gente abraçou o Daniel, a gente compartilhou da dor do Daniel. Daniel é da sua família, da irmã Cristina, do irmão Alfeu. Então toda vez que eu lembro disso aqui, o Senhor me traz a lembrança isso. E a partir daquele momento, na morte do Davi, na dor tão grande que aquela família inteira estava passando, a gente pôde pegar um pouquinho no fardo para ajudar eles a carregarem um pouquinho do peso que eles estavam levando diante da crise que eles estavam vivendo. E diante dessa angústia que eles estavam passando, nosso relacionamento de amizade se transformou num relacionamento de irmão. E hoje a gente posso dizer com toda a propriedade, quanto que a família do Dani, do pastor Daniel, enquanto que o Daniel e toda a sua família são importantes e moram no nosso coração. Deus vai fazer isso com você, irmão. Talvez você tenha amigos, e Deus tem colocado amigos verdadeiros para estar do seu lado, que em nome de Jesus, na angústia que você está vivendo, no compartilhar, em você confiar, na confiança, e porque você entende o Senhor se revelar através da vida deste amigo, na angústia vai se fazer um grande irmão que você nunca mais vai esquecer dele, vai caminhar com ele, vai andar com ele. E que em nome de Jesus possamos ser assim como igreja, que a gente possa não simplesmente ser amigos aqui na igreja, que a gente possa ser irmão, que na angústia, nos momentos difíceis, eu possa abrir meu coração para você e saber que você vai estar junto comigo na guerra, intercedendo e orando para que eu possa passar pelos momentos de crise. E assim possa ser com cada um de vocês, entre nós, não é só pastor e ovelha, mas entre nós, né? Deus não está revelado somente na minha vida, Deus está revelado no irmão que está do seu lado, na pessoa que Deus colocou para sentar com você, talvez todo domingo do seu lado. Às vezes a gente tem o costume de sentar no mesmo lugar no banco, né? Eu olho daqui, eu vejo as pessoas geralmente sentar nos mesmos lugares. Talvez não é à toa que essa pessoa está sentada do seu lado. Ela é um amigo que, em nome de Jesus, agora na angústia, na crise que você está passando, Deus vai transformar ela em ser verdadeiramente irmão. Irmão briga, não briga? Só que irmão perdoa, né? Às vezes a gente briga, às vezes a gente não pensa igual, mas a gente é irmão. A gente pensa, a gente conserta, a gente perdoa, a gente busca o perdão. É assim. E que em nome de Jesus a gente possa caminhar assim, porque só assim nós somos uma família. E só sendo uma família que a gente pode partilhar da mesa. Amém? Então a palavra de hoje parece que não tem nada a ver com a ceia, tem tudo a ver com a ceia. Glória a Deus por isso.